Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o concreto reciclado. O meu grupo é composto por mim, Yara, pela Maria Luísa e pela Lohane, e eu vou começar falando sobre a introdução. Hoje a gente sabe que uma das principais preocupações é com o meio ambiente, e a indústria da construção, ela tem um grande impacto no meio ambiente, e não é só pelo poder de transformar a paisagem, mas também pelo consumo de matéria-prima, além de gerar uma grande quantidade de resíduos. O concreto é a principal matéria processada na construção civil, e na fabricação dele utiliza-se de água, cimento e agregados. Mas os agregados exigem uma demanda muito grande, e isso gera uma intensa exploração de mineração. Aterros sanitários, eles se preenchem muito rápido, e eles podem estar fora da legislação. Os aterros sanitários são onde descartam os resíduos da construção civil. Então, buscando solucionar isso, eles tentam fechar o ciclo, transformando os resíduos da indústria civil em uma nova matéria-prima para as novas construções. Os agregados reciclados geralmente têm uma qualidade inferior aos agregados naturais. E eles estão tentando mudar isso. O objetivo é usar os agregados para criar um novo produto com propriedades semelhantes aos originais, mas para isso eles têm que passar no controle de qualidade. Então eles buscam a possibilidade da reciclagem múltipla de concreto, que a partir de algumas peças do concreto pré-moldado é gerado agregado reciclado, que posteriormente vira concreto reciclado. Aí, assim, vai ter a possibilidade de repetir os processos quantas vezes forem necessário, até obter uma maior redução do impacto ambiental. Produziu-se um reciclador de concreto, que substitui 100% da fração grossa de agregado reciclado, já que a fração fina causa muitos problemas técnicos. A diferença no desempenho se dá pela presença de argamassa e pasta de cimento em agregados reciclados, diferentemente dos agregados naturais. A qualidade e a idade do concreto parental também influenciarão as propriedades do concreto reciclado. A resistência do concreto reciclado é bastante influenciada pelo grau de substituição e pela qualidade. Quando se usa agregados de baixa qualidade e persistência de 100%, as quedas resistem à compreensão de 15 a 25%. E o comportamento da resistência do concreto reciclado é melhor com uma alta relação de água e cimento, como no caso dos concretos autodensáveis. Enquanto, com uma baixa relação de água e cimento, as diferenças entre concreto reciclado e não reciclado são acentuadas. Entre as propriedades físicas do concreto reciclado, tem que a densidade do concreto reciclado é menor que a do concreto não reciclado, e isso é devido à argamassa aderida. E pode ser um benefício quando procura um concreto leve. Em contrapartida, a absorção da água do concreto reciclado vai aumentar a cada ciclo. Essa pesquisa considera o uso da RCA para ser usado repetidamente, ou seja, 2 ciclos de reciclagem da produção de concreto. A substituição da RCA ela é 100% de agregados naturais grosseiros. Então, portanto, foram fabricados 3 tipos de concretos: 2 reciclados e um não reciclado. O objetivo foi comparar o desempenho dos diferentes concretos reciclados, que foram feitos com diferentes gerações de RCA, e também controlar o concreto. Para investigar o efeito do agregado grosso multireciclado, 3 tipos diferentes de agregado grosso, de 2 tamanhos, areia e cascalho, foram usados para produzir o concreto. Os 3 tipos de agregados grosseiros utilizados foram NCA, RCA1 e RCA2. O NCA é um agregado grosso natural que possui tamanhos de areia e cascalho respectivos de granulação 4 por 10 mm e cascalho 10 por 20 mm. Ele é um calcário moído de pedreira Cemex e foi utilizado para fazer o NAC. O RCA2, o segundo agregado grosso de concreto reciclado, com tamanho de granulação de 6 por 12 mm e cascalho de 12 por 20 mm, foi obtido a partir da primeira geração de concreto reciclado, RC1, e os prismas RC1 uma vez testados foram esmagados para gerar esse agregado. Além disso, também foi utilizada uma areia calcária triturada como agregado fino, FA, em todas as misturas, tanto de concreto reciclado quanto não reciclado. Essa dosagem ela é comum na indústria de concreto para produzir concreto armado de 25 MPa,
com trabalhabilidade média, queda entre 60 e 90 milímetros e o uso de aditivos. Também vale ressaltar que a primeira e a segunda geração de concreto reciclado foram feitas com 100% de agregado grosso reciclado. Essa tabela representa as proporções da mistura em quilogramas por metro cúbico. Foram produzidos 3 tipos de concreto, um de cada tipo de agregado grosso mencionado anteriormente. As dosagens da mistura de concreto dos diferentes tipos, ela é sempre a mesma. O único diferencial é o tipo de agregado grosso utilizado. Os diferentes tipos de concreto produzidos são controle, que é o controle do concreto com reposição zero da NCA, RC1, que é a primeira geração do concreto reciclado feita com 100% de substituição da NCA pela RCA1, RC2, que é a segunda geração de concreto reciclado, feita com 100% da substituição da NCA pela RCA2. O processo seguido na produção de todas as misturas de concreto foi realizado de acordo com a ASTM 692 de 2015, e entre os 3 tipos de concretos do estudo, 2 reciclados e 1 não reciclado, foram realizadas 35 misturas, o que significa que 256 cubos de concreto de testes padrão de 150 milímetros de comprimento lateral e 16 testes padrão de diâmetro 150 por 300 milímetros foram preparados para atender aos requisitos da investigação. Todos os testes de concretos de cubos e cilindros foram curados na câmara molhada sob uma temperatura de 20 graus, mais ou menos, 2 graus Celsius, e umidade acima de 95%. Esse processo foi feito de acordo com a UNE EN 12390-2 de 2009. A atribuição dos números de testes de concreto e misturas por tipo de concreto é mostrada na tabela 2. Os diferentes tipos de agregados reciclados e naturais foram analisados usando os testes mais habituais, que são gradação, densidade verdadeira, absorção, abrasão, conteúdo de multas. E os resultados mais representativos são mostrados na tabela 3. As propriedades do concreto foram estudadas em 2 fases. Na primeira fase, as propriedades novas, e na segunda, as propriedades endurecidas. No estágio fresco, o teste de queda de trabalho e o teste de conteúdo de ar foram testados em todas as misturas. Na segunda fase, as propriedades do concreto endurecido analisadas foram: os cubos foram utilizados para calcular a resistência à compressão, também usados para obter a superfície saturada, a densidade seca e a absorção de água. O módulo dinâmico de elasticidade foi medido com prismas e os cilindros de testes de concreto foram utilizados para calcular o módulo da elasticidade. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos resultados da discussão. Essa sessão ela foi separada em tópicos. O primeiro tópico fala a respeito das propriedades do concreto fresco, o teor de ar e trabalhabilidade. A tabela 4 ela apresenta os valores médios do teor de ar do concreto e da slump. O slump test ele mede a consistência do concreto para poder conferir a trabalhabilidade e verificar se aquele concreto ele pode ser utilizado para concretar determinada peça na obra. De acordo com essa tabela, a gente pode perceber que o valor médio da slump para o concreto de controle, preparado com o agregado natural grosseiro, é mais alto, com o valor de 69 milímetros. Já para os valores médios de slump de RC1, foi encontrado 55 milímetros e de RC2, 50 milímetros. Portanto, foi observada uma diminuição nos valores de trabalhabilidade ou slump dos concretos reciclados em relação ao concreto de controle não reciclado. O valor da trabalhabilidade de RC1 foi maior do que RC2, podendo assim concluir que há uma tendência de que a trabalhabilidade ela seja reduzida a cada loop de concreto reciclado. O principal motivo encontrado nesse artigo foi devido à maior rugosidade e angularidade dos agregados grossos reciclados em relação aos naturais.
Deve-se também ao fato deles possuírem uma maior capacidade de absorção, o que também aumenta a cada reciclagem. Já para o teor de ar, não foi observada diferenças significativas entre o concreto de controle e os concretos reciclados. Para saber o valor da densidade nas diferentes misturas de concreto, foram aplicados 2 testes de densidade, sendo o primeiro o SSD a granel e o segundo o de densidade a seco a granel. A tabela 5 ela apresenta os dados encontrados a respeito das densidades e da absorção de água encontrada para cada concreto. As densidades dos concretos reciclados elas se mostraram menores do que a do concreto de controle. Isso se deve ao fato de que os agregados reciclados utilizados nos concretos reciclados são mais leves do que do agregado natural. A densidade SSD ela diminuiu 2,54% no RC2 e 1,45% no RC1. Já para a densidade seca, os valores já foram mais pronunciativos, atingindo o valor de menos 4,03% no RC2 e menos 2,71% no RC1. Assim como para a trabalhabilidade, então, também se encontrou uma tendência de diminuição da densidade a cada ciclo de concreto reciclado. Para a absorção de água, os valores encontrados para o concreto reciclado eles já foram maiores do que para o concreto de controle, sendo a absorção de RC1 22,6% maior que a do concreto de controle e a de RC2 27% maior. Isso se deve devido ao fato de que os agregados reciclados são mais densos e mais absorventes do que os naturais. Portanto, para cada ciclo de reciclagem, pode-se observar uma redução na densidade e um aumento na absorção de água. Posto isso, é possível concluir que esse comportamento se dá devido à presença da argamassa aderida no agregado reciclado. E a cada reciclagem, a quantidade de argamassa aderida aumenta, tornando cada vez mais o concreto reciclado menos denso e mais absorvente do que o concreto natural. Para podermos saber a respeito da força compressiva, a gente pode observar que na tabela 6 nós temos os resultados da resistência à compressão média para os diferentes tipos de concreto nas diferentes idades testadas, sendo elas 2, 7, 28 e 90 dias. E ela foi verificada utilizando o teste de Shapiro-Wilk. Já a tabela 7 ela foi confeccionada a partir dos valores encontrados na tabela 6, comparando-os usando o teste T do aluno. Nela, é possível observar que os concretos reciclados eles têm maior resistência à compressão do que o concreto de controle, em todas as idades. Já os concretos reciclados, já entre eles, não houve diferenças significativas. A figura 6, ela mostra os block spots de resistência à compressão de todos os concretos estudados, em todas as idades testadas, graficando a superioridade na resistência encontrada no concreto reciclado. Observando a figura 4, os incrementos de concreto reciclado resistentes são pequenos, ou seja, aos 28 dias de 28 dias, são 4,4% e 5,1% para RC1 e RC2, respectivamente. Entre os concretos recicláveis, as forças compressivas de RC2 são maiores que a de RC1 em todas as idades, mas a diferença é mínima. Para estudar o módulo de elasticidade, foi confeccionada a figura 5. Nela, encontramos os valores do módulo de elasticidade, estática e dinâmica. O valor encontrado para o módulo de elasticidade, tanto estática quanto dinâmica, nos concretos reciclados, foram menores que os dos concretos de controle. E, além disso, esse valor reduz com cada ciclo de concreto reciclado. Com relação ao módulo de elasticidade estático, o concreto de controle ele obteve um valor equivalente a 34,1 GPa, sendo 11,7% maior que o valor encontrado para o RC1 e 12,3% maior que o valor de RC2. Já para o módulo de elasticidade dinâmico,
O concreto de controle obteve um valor equivalente a 46,1 gigapascal, sendo 12,1% maior que o valor encontrado para o RC1 e 14,8% maior que o valor de RC2. O aumento encontrado nos valores dos módulos de elasticidade se dá devido a um aumento da argamassa ligada a cada ciclo de reciclagem, uma vez que a pasta de cimento ela tem menos módulos de elasticidade estática do que os agregados naturais. O artigo de embasamento do vídeo apresentou os resultados experimentais de uma pesquisa sobre o possível uso de agregado concreto de múltiplas reciclagens para a produção de um novo concreto. Quanto à funcionalidade, podemos concluir que a funcionalidade de concreto total reciclado ela diminui com cada ciclo de reciclagem em comparação com o concreto natural da agenda. Isso acontece devido à influência pelo montante de argamassa aderente, pela maior capacidade de absorção, pela rugosidade e pela angularidade dos agregados grosseiros reciclados. Quanto à densidade a granel do concreto reciclado, podemos concluir que ela é menor do que a agenda natural de concreto e, como consequência, a absorção de água é maior. Essa absorção de água maior, ela é devido à presença de argamassa no agregado reciclado. Então, como eu possuo a argamassa no concreto reciclado, eu tenho uma maior absorção de água e, em consequência, eu tenho uma densidade menor do que o agregado natural. Quanto à resistência à compressão no concreto reciclado, podemos afirmar que a segunda geração de concreto ela tem um efeito favorável na resistência à compressão. Ou seja, a resistência à compressão do concreto reciclado repetido ela é um pouco superior ao concreto natural do que os agregados naturais em todas as idades testadas. Então, aos 28 dias, essas diferenças são de 4,4% em RC1 e 5,1% em RC2. A melhoria de resistência à compressão concreta reciclada ela é devido ao uso de agregados grosseiros reciclados previamente de peças pré-fabricadas rejeitadas, conforme foi mencionado no item 2, métodos e materiais. Isso acontece porque os agregados grosseiros reciclados usados no experimento, eles têm uma melhor qualidade mecânica do que o agregado natural. Quanto à rigidez do concreto reciclado, podemos concluir que ela diminui com cada ciclo de reciclagem, tanto em RC1 quanto em RC2. Isso acontece porque a argamassa anexada no agregado reciclado ela tem menos módulo de elasticidade do que o agregado natural. Então, como ela possui um módulo de elasticidade menor, como consequência, a rigidez do concreto reciclado também diminui. Em resumo, podemos concluir que o uso de agregado grosso reciclado, repetido de peças rejeitadas de indústrias pré-fabricadas, ele apresentou bons valores em relação à resistência à compressão, nos valores ainda maiores do que o concreto de controle. Só que, por outro lado, a propriedade de deformabilidade diminui ligeiramente e conforme vai reciclando, ou seja, a cada ciclo de reciclagem, essas tendências elas vão aumentando. E tudo isso acontece devido à presença da argamassa anexada. A figura 5, ela representa justamente essas tendências e a relação delas com cada ciclo. Ou seja, conforme vai aumentando o número de ciclo, vai diminuindo ligeiramente a deformabilidade. A aplicação de múltiplos agregados grosseiros de reciclagem, ela pode reduzir as áreas de armazenamento de resíduos de construção e demolição e, ao mesmo tempo, minimizar o consumo de novos agregados. E, além disso, o comportamento estrutural dos novos concretos, ele é bom, mesmo com as subtrações de até 100%. E com a introdução do agregado multirreciclado no processo de fabricação, a indústria de concreto pré-moldado pode reduzir seu impacto ambiental.